A Igreja e o Ministério do Acolhimento. Lucas, capítulo 9, versículo 10 ao 17. Mateus 9, versículo 35 e versículo 36. Introdução. Acolhimento ou acolhida é a maneira de receber, recepcionar carinhosamente, demonstrar consideração, oferecer abrigo, hospitalidade, olhar com compaixão. O texto de Lucas 9:11 afirma que Jesus acolheu a multidão e ensinava. Nesta ordem, o fato de Jesus acolher com compaixão e depois ensinar devemos levar à reflexão, pois muitas vezes tendemos a fazer justamente o contrário. Queremos ensinar primeiro e só se o resultado do ensino for positivo, damos acolhimento, compaixão e o sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem. Acompanhado do desejo de minorá-la, é a participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Foi isto que Cristo fez. Isto é o que Ele quer que nós, sua igreja, façamos. Aplicação para a vida. Ser acolhido em todos os momentos é importante e traz tranquilidade. Você pode comentar como foi acolhido em sua igreja? Tópico 1. Acolhendo os que sofrem. Jesus experimentou compaixão pelo sofrimento humano. Mateus 14:14. Ele convidou para a sua igreja incipiente os cansados e oprimidos e lhes prometeu alívio. Mateus 11:28. Vivemos num mundo de contradições. Pessoas às vezes são simpáticas ao sofrimento de quem está distante do outro lado do mundo e passam sem preocupação por alguém que está caído bem próximo de si. Jesus não apenas foi simpático ao sofrimento dos seres humanos. Ele acolheu, socorreu, curou e mudou a realidade de suas vidas. Ter compaixão é se apiedar até o ponto de fazer com que a dor do outro seja também a minha e em seguida buscar por todos os meios aliviá-la. Jesus experimentou compaixão pelas tristezas e perdas humanas. Lucas 7:13. A situação da viúva de Naim era desesperadora, viúva e sepultando seu único filho. Tragédia humana, falta de perspectiva. Quanto ao futuro, tristeza, impotência, porém Jesus, ao se compadeceu, acolheu e deu àquela mulher a oportunidade de uma velhice digna e cheia de felicidade. Aplicação para a vida. Jesus acolheu pessoas em sofrimento e tristeza. Ele possibilitou que tivessem novamente perspectiva de vida. Jesus primeiramente acolheu, depois ensinou aos que havia acolhido. Você tem sido um cristão acolhedor? Comente. Tópico 2. Acolhendo os famintos. Jesus experimentou compaixão pela fome dos seres humanos. Mateus 15:32. Alguém já disse que a fome é a pior doença. Pessoas famintas não conseguem aprender, não conseguem trabalhar, tornam-se irascíveis e desconfiadas, acabam obcecadas pela carência do alimento e deixam de ser dignas de confiança. Jesus sabia de tudo isto, então teve compaixão. Alguém sugeriu que ele despedisse a multidão faminta, mas Jesus utilizou-se dos poucos recursos disponíveis e a alimentou. Jesus experimentou compaixão pela solidão humana. Marcos 1:41.
Talvez o leproso personifique melhor que qualquer outra ideia da solidão humana. Marginalizado, abandonado, declarado imundo pelo sacerdote da sua religião, obrigado a avisar da sua condição em altos brados, sempre que alguém se aproximasse, impossibilitado de participar das coisas sagradas, lançado fora do arraial, o leproso vivia uma espécie de morte em vida, na qual a solidão era pior do que a enfermidade física. Mas Jesus teve compaixão e o acolheu. Jesus experimentou compaixão pela confusão dos seres humanos. Mateus 9:36. Aflição, abandono, falta de direção, confusão mental diante de tantas filosofias de vida e religiões. Será muito diferente em nossos dias? Aplicação para a vida. Vivemos tempos de carência de sonhos, afetos, alimentos. Jesus foi exemplo da compaixão e da mesma forma precisamos acolher os necessitados. Você tem um exemplo de exercício da compaixão realizado nas últimas semanas para compartilhar? Tópico 3. Acolhendo os desgarrados. O Salmo 23, provavelmente o texto mais conhecido de toda a Bíblia, acentua os bens acessíveis à ovelha bem cuidada pelo seu pastor. A ela nada faltará. Terá pastos verdejantes, águas tranquilas, será guiada por caminhos seguros. Se passar por terrenos difíceis, estará em companhia de quem alivia a aflição ou o temor. Se algum inimigo aparecer, estará cuidada e em condições de vencê-lo, e por fim repousará vitoriosa no aprisco do seu Senhor. Talvez Jesus pensasse nesse texto ao olhar com compaixão para aquele grande número de seres humanos e perceber que eles não tinham nada disso. Estavam confusos, como ovelhas desgarradas, errantes, sem pastor. Mateus 9:36. Então ele se compadeceu e acolheu. Por que ele fez isto? Certamente não foi porque lhes faltasse religião. Na estrutura religiosa judaica havia escribas, fariseus, sacerdotes, saduceus, cultos, sacrifícios, muitas regras e regulamentos, mas nenhum destes podia dar orientação segura. Sua religião, ao invés de ser instrumento de libertação, tornara-se meio de dominação por uma classe de dirigentes religiosos. As sutilezas interpretativas da lei não serviam para ajudar ou reconfortar. Ofereciam uma religião que era uma carga, não algo para estimular, e sim para desanimar. Não havia algo que fizesse com que, como ovelhas, saíssem da condição de desgarradas. Não havia quem apontasse um rumo para que deixasse de ser errantes. Ovelhas desgarradas, errantes, precisam de acolhimento. João 10:9. Ovelhas necessitam de um pastor disposto a sacrificar-se por elas e capaz de garantir-lhes a vida. João 10:11 e o 26. Aplicação para a vida. Acolhimento inclui envolvimento. Quando acolhemos alguém, nos tornamos comprometidos com ele. Você tem acolhido, acompanhado e sido exemplo para aqueles que estão afastados do convívio congregacional? Tópico 4. Acolhendo os fracos e oprimidos. O texto de João 11, 1 ao 11, trata de uma questão de acolhimento.
Nele encontramos que alguns homens trouxeram uma mulher nos dias de Jesus, ao longo da história e até em nossos dias, os mais fracos, mais fragilizados, são o foco preferido de quem se acha em condições de julgar. Em seguida, colocaram-na no meio da roda. Quando se trata de expor, acusar ou ridicularizar alguém, é necessário colocá-lo em evidência. Citaram a lei. Moisés ordena que seja apedrejada. Fica demonstrado claramente que saber a letra da lei não é garantia de justiça. Questionaram Jesus: qual a sua opinião? Havia um ardil sendo armado para Jesus. Se ele opinasse pela condenação da mulher, sua pregação seria incoerente. Se absolvesse, estaria contra a lei de Moisés. Jesus Cristo, ponderando tudo isto, disse: aquele que está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. O Senhor, sem nenhum rompante de autoridade, sem qualquer manifestação sobrenatural, obrigou aqueles homens a uma mudança de foco. Os olhares antes voltados para a mulher, para o pecado da mulher, para a lei, com as palavras de Jesus, foram voltados para si mesmos. Ao refletirem, foram saindo um a um. O exame interior provoca um desarmamento contra o outro. Se não há acusadores, não pode haver condenação. Finalmente, permaneceram em cena apenas Jesus e a mulher. Ainda havia um homem presente, mas este não era o acusador, era o acolhedor. Nem eu te condeno. Simples assim, uma questão de acolhimento. Vá. Uma segunda oportunidade é dada à mulher. Um recomeço é possível. E não peques mais. O fecho se dá com uma recomendação, um ensinamento desafiador. Aplicação para a vida. O acolhimento, quando é realizado de forma objetiva, pode transformar vidas. Acolher não significa compactuar com o pecado. Como você tem exercitado o acolhimento e levado a pessoa a refletir sobre o pecado, sem causar constrangimento? Comente. Considerações finais. Acolhimento não é conivência com o pecado. O desafio da Igreja de Jesus Cristo hoje é ser acolhedora, sem transigir com os valores do reino, e ser capaz, como ele, de integrar pessoas sem ser conivente com o pecado delas.